Está no ar o segundo episódio da série Viajar é Preciso. Hoje você vai conhecer Cascavel, município jovem, mas cheio de história. A cultura, as belezas, a religiosidade e as curiosidades vão fazer você se encantar por essa cidade. Além de tudo isso, você também vai se emocionar com um relato milagroso. Cascavel é o quinto maior município do estado, com mais de 330 mil habitantes. Está localizada a 142 quilômetros de Foz do Iguaçu. O que muita gente não sabe é que essa proximidade não está só no mapa. Cascavel já foi um distrito de Foz. Mas você sabia que nem sempre o nome da cidade foi esse? Em meados de 1936, o ainda distrito de Foz do Iguaçu, que já recebia o nome de Cascavel, foi chamado de Aparecida dos Portos. A ideia foi do Monsenhor Guilherme Maria Tilexec, que quis homenagear a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, mas a nomeação foi rejeitada pelos moradores. Em 1938, o distrito voltou a se chamar Cascavel. Segundo a lenda, um grupo de colonos que pernoitou nos arredores de um rio descobriu um grande ninho de cobras cascavéis e foi aí que surgiu o nome da cidade. Uma história que começou com a erva mate, tropeirismo e exploração de madeira. Hoje é o agronegócio que movimenta bilhões. E eu diria que Cascavel ela é uma cidade sui generis, é uma cidade muito peculiar. Eu diria assim até que ela nasceu para ser predestinada a ser uma grande cidade. Embora o início dela tenha sido muito conflituoso, a luta pela posse da terra, mas isso também desenvolveu um espírito muito autêntico na cidade e isso acabou sendo repassado às gerações, né, que vieram depois e até a presente geração isso é muito visível. Por exemplo, ela é uma cidade muito competitiva, por essa razão também ela se torna muito forte a cada dia e ela atrai muito investimentos porque ela tem os três setores essenciais da economia, que é o setor primário, da agricultura, o secundário, que é da indústria, da transformação, e o terciário, que é do comércio em geral, das universidades, dos hospitais. Todos eles são muito fortes, são muito equilibrados. Cascavel, já no início dos anos 60, tinha apenas 10 anos de emancipação, e já começou a ser considerada a capital do oeste do Paraná, o Oeste Cap. E ela nunca parou de crescer. Na virada, no início dos anos 70, ela já havia atingido 100 mil habitantes, um marco que ainda relativamente poucas cidades do Brasil obtiveram, né? E ela jamais deixou de demonstrar indicadores muito expressivos, os indicadores socioeconômicos, com diferentes medidores, diferentes fontes. Eles são muito relevantes, muito importantes, sempre colocando o Cascavel em destaque. E esses números evoluem sempre. Essa é uma das razões pelas quais hoje Cascavel é conhecida não somente no Brasil, mas ela é uma referência, eu diria, na América do Sul, porque todas as pessoas que conhecem o sul do Brasil acabam levando o Cascavel também como uma referência de cidade planejada, de progresso, de desenvolvimento, mas principalmente de bem-estar social. Desenvolvimento que foi possível em grande parte por causa da BR-277, uma rodovia federal genuinamente paranaense que corta o estado de leste a oeste. Começa em Paranaguá, no litoral, e termina na Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu. A rodovia foi essencial para o crescimento do município. A rodovia, hoje BR-277, que foi que propiciou esse desenvolvimento de Cascavel. E também fazia parte das rodovias estratégicas que o governo pretendia. Ela é muito importante para nós. Isso propiciou muitas coisas. O município é um dos maiores produtores de soja e milho do estado. As cooperativas são um motor propulsor da cidade, com a produção de insumos, grãos, trigo, suínos, frangos e peixes. Cascavel é a maior exportadora de aves do Oeste. Um dos destaques da nossa região aqui é a questão do agronegócio. E é conhecida tanto nacionalmente como internacionalmente. E não tem como falar sobre o crescimento da economia do Oeste sem falar da Copavel.
A cooperativa foi fundada em 1970 por um grupo de 42 agricultores de Cascavel para fortalecer os produtores rurais, que na época dependiam integralmente das empresas nacionais e estrangeiras para comercializar grãos. Estão vivendo agora aquela fase da agroindustrialização. É uma fase muito bacana, que quando você vende uma tonelada de soja para o exterior, você ganha $500. Quando você vende uma tonelada de milho para o exterior, são $300. Quando você transforma isso numa tonelada de frango ou de suíno, são de $2.000 a $3.000. E veja então que essa diferença de valores é que está deixando na região um valor que nós chamamos de valor agregado, que é a geração de emprego, é o pagamento de imposto, é o fortalecimento das nossas cidades. Então Cascavel representa muito isto. Tanto é que Cascavel é o líder das exportações. Com faturamento de aproximadamente 3 bilhões por ano, a cooperativa também é conhecida mundialmente pelo Show Rural, o mais importante evento tecnológico do agronegócio nacional, que movimenta mais de 2 bilhões de reais e hoje é reconhecido como um dos 3 maiores do mundo. Em 1989 foi o primeiro evento Show Rural Copavel. Começamos com um evento simples. Na primeira edição, lá em 1989, nós tínhamos 110 pessoas que foram pegas em casa e a Copavel trouxe até o evento. E aí então 15 empresas expondo. E ele cresceu porque justamente ele encontrou o terreno fértil do oeste do Paraná, a vocação do empreendedorismo das pessoas daqui que vieram aqui numa nova fronteira. A gente tem que dedicar aí um carinho muito especial para esses agricultores, para essas pessoas que vieram para o oeste, que vieram em busca de um novo Eldorado, um novo horizonte, mas eram todas empreendedoras. E aqui ficou um centro, então, onde as empresas do mundo todo, não só do Brasil, não só da América, mas do mundo todo, vêm para demonstrar as suas tecnologias. E o produtor rural, que ele é um empreendedor, ele vem buscar essas novidades, essas novas tecnologias, e aí começou a crescer. E é muito fantástico esse evento, porque você tem numa rua, ao seu lado esquerdo, uma Embrapa e um Iapar, que são tecnologias de sementes e outras tecnologias nacionais. Passando a rua, você vai encontrar a tecnologia das outras multinacionais que dominam a produção de semente, de químicos na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Com isso, o Show Rural cresceu e tornou-se o maior evento da América Latina, está entre os 3 maiores eventos do mundo. Na região metropolitana de Cascavel, em Cafelândia, outra grande cooperativa que se destaca é a Copacol, que surgiu em 1963 pela iniciativa do padre Luiz Luise e 32 agricultores, com o objetivo de fornecer energia elétrica para a comunidade. Hoje, a Copacol está entre as maiores do Brasil. Seus produtos chegam a mais de 70 países. A cooperativa produz mais de 1.200.000 toneladas de grãos por ano e é pioneira no sistema integrado de tilápias, sendo a maior da América do Sul no ramo, com 160.000 tilápias industrializadas por dia. Um dos destaques da nossa região aqui é a questão do agronegócio. E é conhecido tanto nacionalmente como internacionalmente. Na área da construção civil, no qual estou inserido também, é muito forte. A questão de obras industriais, prestações de serviços também é um destaque muito forte. Cascavel tem também outros ramos em expansão, como, por exemplo, os de metalurgia e confecção. Pela sua localização, o município prosperou no comércio e na prestação de serviços, com destaque para o setor atacadista. O ensino superior também é destaque nacional. Mais de 25.000 estudantes da região e até de outros estados cursam graduação e pós-graduação nas diversas instituições da cidade. E o Polo de Medicina conta com serviços médicos e de diagnóstico de referência para o Brasil. Hoje em dia, Cascavel tem um potencial, em termos médicos, enorme. Nós temos 2 faculdades de medicina, nós temos várias universidades, 5 universidades, temos 30 e tantas salas de ensino EAD, nós temos o melhor serviço da parte de medicina
Então não se sai mais de Cascavel para fazer qualquer tipo de procedimento em lugar nenhum do Brasil nem do mundo. Não há necessidade. Nós temos aqui especialistas em todas as áreas. Podemos ver em Cascavel um desenvolvimento médico muito grande. A parte de tratamento de câncer. Nós temos 2 hospitais que atendem tanto a parte de convênios e particulares como a parte do SUS, num movimento muito grande, atendendo toda a região, inclusive Paraguai e Argentina. Tem muitos pacientes que vêm para cá buscando atendimento. Hospitais da parte de clínicas particulares, a cidade cada vez está crescendo mais. Grandes hospitais com um potencial ainda de perspectiva muito grande. A parte de robotização que deverá estar aqui junto à Universidade FAG e ao Hospital São Lucas. Isso para nós é também motivo de orgulho. E já que o assunto é crescimento, nos trilhos do trem vemos a esperança de negócios ainda maiores. O setor produtivo de Cascavel abraçou o projeto da nova Ferroeste, que ligará o Paraná ao Mato Grosso do Sul. Com a nova Ferroeste, Cascavel vai se transformar na central logística de toda a região oeste. A cidade é moderna e movimentada, mas proporciona a qualidade de vida típica do interior. Áreas verdes não faltam. Tem o Parque Ambiental de Cascavel, com muitas árvores nativas e trilhas ecológicas. Um verdadeiro presente para os amantes da natureza. Já o Parque Ecológico Paulo Gorski, também conhecido como Lago Municipal, é a maior reserva ecológica urbana do sul do Brasil. Está localizado no centro da cidade e tem cerca de 600 mil metros quadrados de mata nativa e 180 mil metros quadrados do zoológico. E já que estamos falando das atrações da cidade, como não falar no Teatro Municipal de Cascavel? Um espaço multicultural com 8.530 metros quadrados e mais de 1.300 lugares. É o segundo maior teatro paranaense, com 4 auditórios. Recebe o nome de Teatro Cefrim Filho, em homenagem ao jornalista que faz parte da história da comunicação do município. A cidade é conhecida pela valorização cultural. Cascavel incentiva as manifestações artísticas e sempre busca formas de difundir a cultura para toda a população. Aqui, todos os anos, acontece o Festival de Dança e o Festival de Música de Cascavel. Além de apresentações de artistas locais e de outras cidades, os festivais contam com aulas e oficinas. A paixão pela velocidade também tem vez por aqui. O Autódromo Internacional de Cascavel é classificado como o 5º maior complexo automobilístico brasileiro e já sediou importantes competições nacionais, como a Stock Car. Foi nesse autódromo que surgiu a Fórmula Truck. E não temos como falar das corridas sem citar o fotógrafo Sérgio Sanderson. Pelas lentes dele que o mundo conheceu a velocidade. Desde 56 eu moro nessa cidade abençoada. E eu posso falar de todos os altos e baixos dessa cidade, principalmente para quem trabalhou na mídia, né? Meus amigos, nós estamos no céu. Como fotógrafo, eu posso dizer isso para vocês. Então hoje, quem está aqui nessa cidade, está hoje aqui nessa terra abençoada, de dever reverência aos céus, para saber o quanto é interessante. Eu lhe garanto que a Cascavel é um exemplo de cidade para o Brasil e para o mundo. O oeste do Paraná tem a maior terra fértil do planeta Terra. Isso foi uma pesquisa realizada em 86. Aqui tudo que se planta dá, tudo. Em algumas regiões, planta trigo não dá, planta soja dá. Aqui não, aqui tudo que planta dá. E não é só isso. Em 2013, ele saiu de trás das câmeras para salvar um piloto e ganhou destaque na mídia internacional por sua atitude heróica. Sanderson entrou na pista durante a etapa de Santa Cruz do Sul do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade para salvar Alex Pires, que caiu e teve a moto incendiada. O fotógrafo não teve dúvidas, largou seu equipamento e, contrariando as regras desse tipo de competição, entrou na pista e socorreu o piloto.
Outro renomado fotógrafo é o César Pilati, grande profissional da imagem, com fotografias expostas em várias cidades brasileiras e ganhador de inúmeros prêmios. No cinema, debutou em 1985 e não parou mais de produzir. Seus filmes estiveram nos festivais de Gramado, Curitiba, Brasília e muitos outros. Eu vi uma Cascavel que foi se transformando. Um autódromo que era na Avenida Carlos Gomes, que muita gente nem imagina isso. Então foi muito bacana ver as transformações que ela foi tendo e à medida que ela foi crescendo, de repente 320 mil habitantes, fora o público flutuante que vem da região trabalhar aqui, das cidades vizinhas. Então Cascavel é uma cidade metropolitana, ela tem tanta coisa interessante nela, é bom morar aqui. Impossível não falar sobre a Avenida Brasil, principal via de acesso à cidade e seu calçadão. Por aqui tem até um portal que seria uma referência à cauda de uma cobra, mais uma vez uma alusão ao nome da cidade. Tem também a famosa Praça do Migrante, que conta com 5 grandiosas rampas de concreto que representam o volume de migrantes que Cascavel recebeu de cada região do país. E quem passa por Cascavel também pode aproveitar para conhecer Foz do Iguaçu. Em Foz estão as Cataratas, uma das 7 maravilhas do mundo, e a usina de Itaipu, uma das maiores hidrelétricas do planeta. Foz ainda é dona de uma das tríplices fronteiras mais conhecidas: Brasil, Argentina e Paraguai. Essas mãos são marcas registradas da cidade, obras do artista plástico Dirceu Rosa, reconhecido como um dos grandes nomes do país em escultura. As mãos com dedos longos estão presentes em quase todas as obras. 46 anos que eu estou aqui, eu tenho conseguido melhorar os aspectos da cidade, onde eu pude, com o meu esforço, talvez fazendo a imagem da Nossa Senhora Aparecida, os dedões, a maioria das igrejas com os trabalhos sacros, altares, os cristos, sacrários. E eu sempre procurei dar o meu melhor para a cidade, tentando que a cidade seja mais harmoniosa, que tenha locais bonitos, que chega um turista, ele possa ver esse local, ver essas obras. Tenho a minha casa que eu, desde que cheguei, programei ela para que eu morasse na avenida, para fazer uma casa que fosse turística, um ponto turístico. E tenho recebido muitas excursões de alunos, o pessoal direto está aqui vendo minhas obras, que eu tenho um jardim com mais ou menos 70 obras externas dentro da minha casa. Tenho sido feliz nessa cidade, uma cidade que o povo praticamente me adotou. Que o pessoal fala, nosso escultor, então a gente se sente como se fosse um filho da cidade. Uma das mais conhecidas é o monumento de Nossa Senhora Aparecida, bem em frente à catedral. As mãos representam a cidade acolhendo a santa. Também Jesus Cristo crucificado na parte interna da catedral. E muitas outras obras do artista estão espalhadas pela cidade. No calçadão da Avenida Brasil tem mais uma delas. O dedo polegar, que representa Cascavel, e os pequenos dedinhos, que representam a população. A casa do artista também é parada obrigatória. Com uma fachada ornamentada e com várias obras de arte dentro e fora da residência, o espaço é aberto à visitação do público. E agora é hora de falar das delícias da região. E a principal é de dar água na boca. O prato típico de Cascavel é a costela fogo de chão, conhecido como costelão. E esse costelão é famoso no mundo todo. Em 2017, Cascavel entrou para o famoso Livro dos Recordes, o Guinness Book, após promover um churrasco com mais de 16 toneladas de carne. O costume é herança dos colonizadores que vieram das regiões produtoras de gado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E não é só na culinária que a influência dos gaúchos é muito forte. Por volta das décadas de 40 e 50, eles ocuparam a região oeste por conta das propriedades agrárias e deixaram uma rica herança cultural, percebida nos trajes típicos, como a pilcha para os homens e os vestidos de prenda para as mulheres.
Uma forma de manter viva essa influência são os CTGs, Centros de Tradições Gaúchas, que preservam os costumes, apreciando a música regionalista, os bailes e cavalgadas, sempre acompanhados de um bom chimarrão e um saboroso churrasco. Como não poderia ser diferente, a religiosidade é repleta de história. Em 5 de maio de 1978, foi criada a Diocese de Cascavel. Seu primeiro bispo, Dom Armando Sírio, tomou posse no dia 27 de agosto do mesmo ano. Um ano e meio depois, Cascavel foi elevada à arquidiocese. Bom, a cidade de Cascavel, falando em termos religiosos, é uma cidade onde os pioneiros que aqui chegaram tinham uma dupla preocupação e se dedicaram imediatamente em fazer com que acontecesse a resposta a estas preocupações. Uma escola e uma igreja. E muitas vezes a escola era mantida pelas irmãs, né, e a comunidade se mobilizava em construir as igrejas. Por isso Cascavel, ela podem olhar, quem tiver a oportunidade de visitar a cidade, as igrejas com arquiteturas bonitas, bem planejadas, bem cuidadas. O cascavelense é religioso. Também creio que uma marca que tenha sido deixada pelo catolicismo é o grande espírito de voluntariado e de caridade do cascavelense. São inúmeras entidades que são dedicadas ao cuidado das crianças, dos idosos, dos jovens, dos drogados, enfim, de pessoas que passam por momentos difíceis e provações em sua vida. Tudo isso movido pela fé. As igrejas de Cascavel são um espetáculo à parte. Vamos falar de 2 delas que unem passado e futuro em um caminho de fé. A Igreja Nossa Senhora de Fátima, conhecida como Igreja do Lago, é o primeiro templo católico da cidade. Foi construída totalmente em madeira, inicialmente no distrito de São João do Oeste. A obra foi finalizada e inaugurada em 1960. Em 1987, ela foi transferida para o Lago Municipal no Parque Ecológico Paulo Gorski, com o objetivo de preservar a história. A Igreja do Lago foi reinaugurada em 1993, após restauração, e é hoje palco de manifestações artísticas e culturais, especialmente no período natalino, quando recebe luzes especiais para comemorar o fim de ano. Desde 2012, foi tombada como Patrimônio Histórico de Cascavel. Já a Catedral Nossa Senhora Aparecida, construída em 1974, leva o nome da padroeira oficial do município. Localizada no coração da cidade, tem uma arquitetura moderna que chama bastante atenção. Um projeto arrojado do arquiteto Gustavo Gama Monteiro. A parte externa da catedral tem o formato de leque, representando o manto e a coroa de Nossa Senhora. O altar dourado ornamentado possui esculturas da Última Ceia e Jesus Cristo crucificado, do escultor Dirceu Rosa. A religiosidade é tão forte na região que os fiéis caminham 110 quilômetros no caminho Terra do Sol. É a maior peregrinação da região oeste, que tem como ponto de partida a cidade de Cascavel. O trajeto é realizado em 4 dias, com uma média de 30 quilômetros ao dia, rumo à Terra do Sol e ao encontro das águas. Meu nome é Aparecida de Fátima Silva Lopes, sou de Cascavel. Hoje, quando acordei pela manhã, com o corpo todo dolorido, olhei para fora, estava um dia lindo, esse dia de superação que vai ser novamente, de desafios, e eu tenho certeza que eu vou conseguir. Agradeci a ele durante a caminhada, pela minha família, meus filhos, meu neto, meu marido, a minha saúde, a toda essa natureza que a gente vem contemplando. É maravilhoso, Senhor. Obrigada por mais esse dia. Durante a caminhada, é muito constante a presença de Deus, através da natureza, os nossos pensamentos que se elevam a Ele, são muitos momentos de agradecimento, é muita fé e espiritualidade também.
Os participantes encontram pelo trajeto desde travessia de rio até a subida de morros, pernoitando em pontos de apoio, mas é claro, tendo como pano de fundo a natureza. O trajeto ele demora 4 dias, tem locais onde os peregrinos param para descansar e tem locais também onde eles param para fazer as alimentações, né? Comer o seu lanche, o almoço, o lanche da tarde. E ao final do dia tem a parada onde tem o pouso. Então, durante todo esse trajeto, tem equipes que acompanham, que dão todo o suporte, entregam kits de sobrevivência, digamos assim. O Caminho Terra do Sol faz parte do calendário municipal e calendário estadual de eventos do Paraná. Eu topei o desafio porque eu falei até para minha mãe, mãe, eu vou porque eu sei que humanamente eu não tenho condições. Eu não estou preparada, mas eu sei que com Deus tudo é possível. Tinha umas subidas assim que eu falava, não vai dar. Daí tinha o Gelson, que é um cadeirante. Ele falava, vai dar. Ele falava, é um passo por vez. Daí eu falava, nossa, minha perna tá doendo, né? Mas eu pensava, que bom que a minha perna tá doendo, né? E eu acho que o caminho, na verdade, é uma metáfora da vida, né? É uma oportunidade que Deus dá pra gente de, além de contemplar toda essa obra dele, de a gente ver que tudo é uma opção nossa. Que você pode olhar para a pedra, mas você também pode olhar para a flor que está na beira do caminho. Você pode olhar para a subida, mas você pode olhar para trás e ver o tanto que você já subiu. É um prazer de estar fazendo a primeira caminhada junto com a Mick. É uma superação de vida. Isso aqui é um exemplo que a gente tem que ter, que é com fé que se vence. E se a fé é um dos pilares dessa cidade, é nos milagres que percebemos a presença do divino. Eu passei pelo Covid, né? Fiquei 30 e poucos dias em casa, quase morri. Daí voltei a trabalhar, fazia 15 dias que eu tinha retornado, o carro pegou e me atropelou aí. No dia 5 de abril de 2021, Alceu Freitas, de 59 anos, estava verificando o reservatório do posto de combustíveis onde trabalha. Ele nem imaginava o que estava para acontecer. Um motorista, que tinha acabado de calibrar os pneus do carro, passa por cima dele ao manobrar para sair do local. Mas o inacreditável aconteceu. Alceu teve apenas ferimentos leves no joelho e no abdômen. Nem precisou ficar internado. Foi um livramento de Deus, um milagre. Olha, eu não senti nada. Eu parecia que não estava passando nada em cima de mim, não. Naquela hora que o carro veio em cima de mim ali, eu só pensei em Deus, que Ele me protegeu, não senti nada. Foi um verdadeiro milagre. Nem os médicos acreditaram que, diante da gravidade do acidente, Alceu saiu ileso. Em 10 anos de medicina, eu nunca vi algo tão surpreendente como isso. Realmente, a gente esperava que tivesse alguma sequela, algum ferimento grave, mas, para nossa surpresa, nada aconteceu. Realmente, só um milagre de Deus para explicar esse feito. E assim termina a nossa viagem por Cascavel. Com esse relato emocionante que nos faz acreditar ainda mais na intercessão de Deus em nossas vidas. Mas ainda tem muito mais para você aqui na TV Evangelizar. E da região sul, vamos direto para a região norte do Brasil. No próximo episódio, você vai conhecer Ananindeua, cidade da região metropolitana de Belém, no Pará, lugar onde a natureza predomina em cenários espetaculares. São 9 ilhas que são verdadeiros santuários da biodiversidade amazônica. Você não pode perder. Até lá!